Olá, chegando até vocês novamente com mais um vídeo de curiosidades da Bíblia. Olha, no nosso canal aqui o objetivo é trazer novidades descomplicando a Bíblia. Descomplicando a Bíblia por quê? Porque a Bíblia não é complicada de um modo geral, literalmente. Muitos têm a Bíblia por complicada, por quê? Porque são os homens, são as pessoas, os denominados teólogos aí que complicam a Bíblia. Você acha que Deus ia deixar a sua palavra para nós? Deus ia querer que nós conhecêssemos a sua palavra e traria um livro para nós super complicado? Não, a Bíblia é simples. Por isso que temos que olhar, lê-la, estudá-la de uma maneira também simples na presença de Deus. Então nós estamos aqui hoje com a continuidade do assunto sobre heróis anônimos. O que são heróis anônimos? Quem são eles? Onde eles estão? Por que o nome deles não é citado? Então, para compreendermos um pouco sobre essa questão de heróis anônimos, vem comigo aqui fora que eu vou explicar melhor para você. Olha, chamei vocês aqui do lado de fora que quero pedir uma coisa para vocês. Olha, deixe seu like, faça sua inscrição, ative o sininho. Por que ativar o sininho? Porque toda vez que tiver um vídeo novo já no ar, você que ativou o sininho, você será notificado automaticamente. Olha, estamos trazendo semanalmente aqui conteúdos super interessantes, novidades, mais de 1000 curiosidades da Bíblia. Tem essa proposta, trazer curiosidades e um estudo bíblico na forma descontraída de curiosidades. Você vai aprendendo em cada vídeo, você vai tendo conhecimento de coisas incríveis que você nunca antes tinha ouvido falar, tá bom? Então, deixa a sua inscrição aqui, faça a ativação do sininho e toda vez você será o primeiro notificado. Se quiser deixar um comentário também dos nossos vídeos, o que você achou, o que você está achando, o que você gostaria que fosse acrescentado, fique à vontade também e nós estaremos orando com muito prazer para todos aqueles que deixaram o seu comentário, tá bom? Então vamos lá para o assunto de hoje. Quem são os heróis anônimos da Bíblia? Heróis anônimos não no sentido literal, porque seus nomes estão registrados, mas chamamos de heróis anônimos aqueles que tiveram grandes momentos, fizeram grandes proezas, foram grandemente usados por Deus, homens e mulheres, mas que não aparecem nas mensagens, você não ouve falar ou citar seus nomes nos púlpitos, nos congressos, nos temas de mensagens, nos cultos de domingo ou nas festividades, quase não são mencionados, quase não são usados como temas, com exceção de algumas mulheres heroínas que no culto das mulheres, um culto específico, um trabalho específico para mulheres, se menciona e se usa como tema, mas a palavra de Deus não é só para homens ou mulheres, é para todos. Então, heróis anônimos diz respeito a essas pessoas e nós vamos ver como está interessante esse assunto, principalmente o assunto de hoje. Vem comigo e vamos continuar e ver como que está desenrolando o assunto de hoje. Muito bem, você viu aí então a explicação sobre esses heróis anônimos. E hoje nós vamos falar aqui, o assunto de hoje é sobre uma heroína. Sim, era uma mulher, e olha, e não era uma mulher adulta ainda não, guerreira, formada, com experiência, não, era uma menina que se tornou uma heroína, mas quem citou o nome dela como heroína? Você vai perceber no decorrer do assunto que você nunca ouviu alguém citar o nome dela como uma heroína, por isso é anônima. Mas nada melhor do que começar o vídeo citando uma frase que foi dita por alguém também, uma frase incrível, importantíssima e que nos edifica também, nos ensina muita coisa. Então, Max Lucado, no seu livro Faça a Vida Valer a Pena, ele cita a seguinte frase: não dê ninguém por perdido. Olha, quantas vezes a gente acha que uma pessoa está perdida, não é verdade? Quantas vezes você já passou na calçada, viu ali alguém bêbado ou drogado, caído na calçada, e é comum e até natural e espontâneo a gente pensar, falar, esse já está perdido, para esse não tem mais jeito. Mas olha o que Max Lucado ensina no seu livro, Faça Valer a Pena. Não dê ninguém
por perdido. Deus tem esperança para todos. Deus levanta do monturo e transforma num grande homem ou mulher a seu serviço, na sua obra, abençoado e abençoando também muitas vidas. Mas vamos ao assunto de hoje. Quem é essa heroína? Vamos um pouquinho voltar na história até chegarmos nessa heroína. É uma menina que se tornou uma heroína. Vamos voltar um pouquinho na história. Lá no Egito, vocês já ouviram falar da história de José. José era filho de Jacó, um dos filhos de Jacó, que foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Teve todo aquele desenrolar de acontecimentos. Ele acaba sendo o governador do Egito, traz toda a sua família, todo o seu povo para morar no Egito, e os tempos vão se passando, o faraó morre, assume o seu sucessor, que morre também, José morre, todos morrem, e toda aquela geração de José acaba partindo também e assume o trono, então, do Egito, um faraó que nunca tinha ouvido sequer falar de José. Mas como isso? Como é que pode alguém no Egito não ter ouvido falar de José? Não é difícil entender. Deixa eu perguntar para você. Você sabe o nome do governador do estado de São Paulo há exatamente 40 anos atrás? Você vai ter que pesquisar e até se perguntar para o atual governador uma pergunta dessa, ele vai ter que pesquisar, porque não se guarda na memória tantos nomes assim de épocas, não é verdade? Mas já tinha passado quase 400 anos no Egito, quase 400 anos. Então, é óbvio que o faraó atual nunca tinha ouvido sequer falar de José, mas a descendência de José estava ali se multiplicando assustadoramente na terra. Estava ali que nem gafanhoto se multiplicando. Imagine cada família tendo 4, 5, 10, 12 filhos. Eu conheci uma mulher que teve 26 filhos, e no Brasil. Então, naquela época, se tinha muito filho, era um prazer da mulher gerar filhos. Não é como uma cultura hoje, principalmente no Brasil, que se faz uma programação, eu quero ter um filho só, quero ter 2 ou 3, né? Faz aquele planejamento. E eu conheço um casal, em particular, que resolveu não ter filhos nenhum. Mas naquela época a cultura era diferente, então as pessoas desejavam ter filhos. O pai queria ter muitos filhos, a mulher, ela desejava ser mãe de muitos filhos e filhas também. Então o povo foi se multiplicando, e aquele aumento populacional do povo hebreu, da descendência de José, causou uma preocupação ali em Faraó e na liderança ali do povo do Egito, da época. Mas qual foi essa preocupação? O Faraó ficou preocupado o seguinte: olha, esse povo está crescendo muito, está crescendo assustadoramente, está se tornando muito maior do que o nosso povo, daqui a pouco eles se unem aí com nossos inimigos e nos derrotam e partem, vão embora, e nós vamos ficar aqui a ver navios. Precisamos tomar uma decisão. E a primeira decisão que tomaram, como um acordo ali, o faraó reuniu ali seus ministros, seus conselheiros, chegaram à conclusão: olha, vamos dar uma ordem. Cada menino que nascer, quando nascer homem, vamos dar um jeito dele não nascer vivo. Mas como vamos fazer isso? Olha, lá no povo de Israel tem 2 parteiras que elas estão todo dia fazendo diversos partos ali pro povo. Vamos chamá-las. Manda chamar, o faraó manda chamar e dá uma ordem para ela. O nome delas era Zifrá e Puá. Uma era Zifrá e a outra era Puá. Eram as 2 parteiras que faziam os partos das mulheres lá do povo de hebreu. E a ordem foi o seguinte: olha, quando nascer menino, você vai dar um jeito de matar. Não pode nascer vivo. E essa foi a ordem, e elas saíram, e a vida que segue, filhos que nascem, mas Zifrá e Puá não desobedeceram à lei divina, não quiseram infligir a lei de Deus, preferiram infligir a lei do faraó. Então todas, quando nasciam, todas as crianças que nasciam, homens, elas preservavam com vida, e o negócio começou a crescer, a coisa começou a aumentar assustadoramente. Então o faraó é notificado, manda chamar as 2 para dar satisfação, porque não estavam cumprindo a ordem do faraó, e elas, no temor de Deus, abençoadas por Deus, protegidas pela graça divina, elas respondem assim para o faraó:
Mas as nossas mulheres são muito mais fortes do que as egípcias. As mulheres egípcias ficam aí sofrendo, gritando de dor e dor e dor, até chegar a uma parteira. As nossas são muito fortes. A nossa, quando a gente chega para fazer o parto, a criança já nasceu, a gente não tem mais o que fazer. Então foi essa a justificativa que deram. E por causa disso, por elas terem preservado a vida dos meninos, contrariando a ordem do faraó, Deus as abençoou sobremaneira, diz a palavra de Deus. Muito bem, então o faraó viu que não estava dando certo. O faraó tem uma outra ideia, um outro projeto. Vamos erigir uma lei. Vamos emitir uma lei, sancionar uma lei, e a lei é a seguinte: vai espalhar a notícia por todo o povo, todo menino que nascer, todo filho que nascer do sexo masculino vai ser lançado no Nilo. Nilo era o nome do rio, inclusive até hoje ele tem esse nome, é o rio Nilo lá no Egito. Toda criança que nascer, se a hora que observar que é homem, deverá ser lançada no Nilo. E assim estava acontecendo. Nascia menino homem, se lançava no Nilo. Mas tinha um casal que tiveram um filho. Resolveram ter um filho, já tinham filhos, tinha filhas, pelo menos uma filha, um adolescente. E nasce então mais um filho, nasceu homem. Qual é a ordem? Jogar no Nilo. Mas o casal conseguiu esconder aquele menino durante 3 meses. Depois de 3 meses não teve mais, o menino chorava muito, não dava para poder continuar escondendo. E se os soldados ou alguém até denunciasse, com certeza o menino seria morto, porque a ordem era uma lei, jogar o menino no Nilo. É macho, tem que jogar no Nilo. E fazendo assim, o povo ia diminuir com o passar das décadas a quantidade de homens, porque homens que são os que lutam, são os que guerreiam, e aumentar o número das mulheres, o povo ia ficar enfraquecido nesse quesito de batalhar, de guerrear, de sair para a guerra. Feito isso, 3 meses conseguiram esconder o menino. Depois de 3 meses, não deu mais para esconder, então a mãe do menino resolve obedecer à ordem do faraó, mas sem desobedecer à ordem divina. Como que ela conseguiu fazer isso? Uma incrível inteligência, esperteza e fé da mãe desse menino. Ela resolve então obedecer à ordem do faraó. Qual era a ordem do faraó? A ordem do faraó é jogar o menino no Nilo. Então ela pega e coloca o menino no Nilo, mas só que não joga na água para morrer afogado. Ela constrói um cesto, tipo um barquinho, feito de juncos e papiro, que era a planta que se usava na época, revestiu de betume e piche dentro e fora, impermeabilizou aquele cesto para não entrar água, fez o teste, tudo certinho, não entra água, colocou uma tampa para que ficasse fechado o cesto, para não ter risco também de entrar água por outra forma, e coloca então aquela criança no Nilo, onde a correnteza vai levando pelas beiradas aquele cesto com aquela criança. Nesse mesmo dia, a filha de Faraó resolve, ela com suas concubinas, suas servas, as concubinas, as servas eram também guarda-costas. Guarda-costas, sim, porque o Faraó não permitiria que os homens vissem a sua filha, sua princesa, tomando banho no Nilo, nua no Nilo, tomando banho. Então, eram as guarda-costas, as mulheres, quem acompanhavam ali a princesa. E nesse dia a princesa ela vai tomar banho no Nilo e junto com as suas servas resolvem passear ali pela praia do rio Nilo e escutam um choro. Quando observam aquele choro, eles olham e vê um cesto. A princesa dá ordem para uma das servas ir buscar aquele cesto, e quando vem e eles abrem aquele cesto, deparam com uma criança que estava ali colocada. Era um menino que foi colocado ali por sua mãe, cumprindo, obedecendo a ordem do faraó. O faraó tinha dado a ordem para jogar no Nilo, ela obedeceu, colocou no Nilo, mas ela foi muito mais esperta que as demais, ela colocou num cesto para preservar a vida. Nesse exato momento, é aí que entra a história dessa heroína. Quem era essa heroína?
Quem é essa heroína que ninguém menciona? Pregadores não mencionam seu nome, não pregam sobre ela. Quase nunca ou nunca pregam sobre ela. A irmã do bebê. O nome dela era Miriam. A irmã do bebê acompanha todo o trajeto, o fluxo da água levando o cesto. E quando a filha de Faraó abre e vê aquele menino e enche de compaixão, tem dó daquele menino, Miriam se aproxima. Olha que coragem! Se aproximar da filha do faraó, da princesa, não era para qualquer um. Era um risco até de morte aproximar-se de repente, mas aquela menina chega de repente e faz a seguinte pergunta: a senhora não quer que eu vá buscar uma das hebreias para amamentar o bebê? E aquela princesa, movida de compaixão, ela disse assim: quero sim, vá buscar uma hebreia para amamentar. E quando ela corre buscar a hebreia, quem é que ela chama? A própria mãe do menino. Ela vai, chama a mãe do menino, conta ali rapidamente a história, a mãe do menino vem e a filha de Faraó fala assim: você pode amamentá-la? Sim, posso amamentá-la, tem leite suficiente para amamentar essa criança, então você vai amamentá-la, cuidá-la, eu vou pagar para você, olha, ainda recebeu para poder cuidar do próprio filho, vou pagar para você cuidar dessa criança até que ela tenha idade para ir morar no palácio. E assim foi, mas tudo isso aconteceu por causa de uma heroína, a Miriam, que acompanhou a trajetória daquele cesto no rio, correu até a princesa, correndo até o risco de morte, porque ninguém poderia aproximar-se da princesa assim de repente, e era uma segurança até pela vida da princesa, mas ela se arrisca, vai ali, oferece em buscar uma pessoa para amamentar, vai até a mãe, traz a mãe leva o bebê de volta, que agora tem toda a liberdade para sair, passear com o bebê, seu próprio filho, mas denominado agora filho da filha de Faraó. O resto da história você já conhece o que aconteceu. Esse menino cresceu e se tornou o libertador de Israel. O seu nome? Moisés. Por quê? Porque Moisés significa tirado das águas. A princesa deu o nome para a criança de Moisés. Foi a princesa que deu o nome. Tirado das águas. Ela tirou ele das águas, levou para o palácio. Olha como Deus cuida dos seus. Com certeza muitas outras mães jogaram seus filhos para a morte, mas Joquebede, mãe de Moisés, ela agiu com fé, não desobedeceu a ordem do faraó, mas também não saiu do plano divino. Nós precisamos obedecer às leis dos homens, mas não saiamos dos planos divinos, não desobedeçamos às leis divinas. Esse é o ensinamento para hoje. Essa heroína, Miriam, ela está na Bíblia, uma heroína. Sem ela, Moisés não teria crescido, sem ela Moisés não teria vivido, sem ela o povo não teria sido liberto. Miriam, uma heroína anônima, quase ninguém fala dela, estamos aqui falando e você aprendendo. Muito obrigado por sua presença aqui conosco, fica com Deus, fica na paz.